podeis assentar, queridos. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler até o verso 5. E a semana que vem nós continuaremos. E o texto vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam, da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos declaramos, para que também possais, ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Queridos, a carta de João, ela foi uma carta escrita que ela passeou por várias igrejas da Ásia. João estava preocupado com duas questões da igreja. A primeira era com relação ao gnosticismo, uma seita que vinha corrompendo o evangelho, deturpando a fé e diluindo os princípios eternos que norteiam a salvação. É importante que você entenda algo que para nós parece muito banal. Você chegar e afirmar que Jesus Cristo é Deus é uma coisa que no nosso meio é perfeitamente compreensível. Mas houve um tempo em que isso foi um problema sério a ser estudado, a ser debatido, e houve muitos embates ao longo dos anos, dos séculos, que virava e mexia, levantava-se alguém para dizer que não, Jesus não era isso, Jesus era aquilo. E João aqui está lidando com o gnosticismo que vem afirmar o seguinte, que Jesus Cristo não veio em carne. Você percebe que João vai falar isso, olha, que ele vem em carne, porque João estava tratando de um movimento corrosivo dentro da igreja. Eu acho interessante que quando você vai ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e de João, 3 problemas são continuados na igreja: o problema das heresias, o problema da perseguição e o problema da liderança. O problema da perseguição foi um problema que você vê em algumas cartas sendo tratado isso, motivando, incentivando os cristãos a permanecerem fiéis, porque estava chegando tempos difíceis. E aí você chega em Hebreus, você já vê o resultado dessas cartas, porque a carta aos Hebreus vai dizer, olha, foram cerrados pelo meio, foram queimados vivos, mas não negaram a fé. Aí você vê o problema das heresias, é um problema mais sério, porque aquilo que nos confronta, nos afronta, a gente se levanta, mas aquilo que vem como algo parecido, que dá para ser aceito, dá para se conversar, dá para se dar abertura, isso vai corroendo as coisas. E a igreja do século 21 é uma igreja que não se preocupou e ainda não se preocupa em fechar as portas para determinadas heresias que vêm corrompendo a fé, diluindo de forma que vem enfraquecendo os seus fiéis, tirando o foco e olhar para aquilo que é importante,
para olhar para coisas secundárias, e isso tem feito com que muita gente pare no meio do caminho. Então João começa a sua carta fazendo o que é mais óbvio de se fazer: eu vou testemunhar. E ele começa dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, aí é com entendimento, que foi analisado e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. O que João está dizendo, ele está trazendo à memória o seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando ele fala aqui a respeito da palavra da vida, a respeito do verbo, a respeito de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer dos 3 sentidos relacionais: o que ouvimos, o que vimos e o que apalpamos. João está dando ênfase que aquilo que ele ouviu era de prestar atenção. João passa 3 anos e meio ouvindo o mestre ensinar. Não é por acaso que ele se torna um pregador profícuo, dedicado, exatamente porque depois de 3 anos e meio estando atento aos ensinos de Jesus, aí ele vai dizer o que vimos também. Por que o que vimos? Quantos milagres, quantas maravilhas, quantas coisas João não viu? E ele vai dizer, eu vi com os olhos, isso se tornou experiência na minha vida. E aí quando ele diz o que contemplamos, João está dizendo que eu aprendi pelo olhar, eu admirei, eu refleti sobre esse tempo, e as nossas mãos apalparam. Ele tocou Jesus, ele sentiu. Ele é um homem que pode testificar para a igreja, e ele não perde tempo. Diante da crise da igreja, da perseguição, diante do movimento herético que surge, ele vem dizendo: olha, eu vim para falar, eu vim para testemunhar o que era desde o princípio, o que a gente ouviu, o que a gente viu, o que nós contemplamos, o que nós tocamos. E aí ele vai dizer: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Aí João está mexendo com a igreja porque ele está dizendo o seguinte: olha, o verbo ele se ofereceu. E aí quando ele diz a vida se manifestou, queridos, nós não temos noção do que realmente aconteceu na cruz. Você não compreende a totalidade, porque na realidade quando o verbo morre, a nós é concedido vida. Essa vida é mais abrangente do que somente uma vida cristã. É uma vida com Deus, é uma vida abundante, é uma vida eterna, é uma vida diferenciada, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino. É para nós vivermos uma vida abundante. E quando ele vai dizer nós a vimos, é porque ele está dizendo o seguinte: eu tive o privilégio de contemplar. Eu não estou falando do que eu ouvi falar. Eu não estou falando de algo que chegou ao meu conhecimento. Eu estava lá. E queridos, apesar de hoje isso não ter tanto peso quanto parece, naqueles dias, um testemunho presencial fazia uma diferença tremenda. E ele vai dizer: e vos anunciamos, porque João tinha uma preocupação de proclamar o Evangelho. João entendia que quando Jesus veio com o convite a arrepender-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus, e quando João começa a fazer parte deste reino, e quando ele ouve Jesus dizer: olha, ide por todo mundo, João entende que é de suma responsabilidade, não só para com Deus, mas para com o próximo, de levar o Evangelho adiante. João não conseguia conceber conhecer pessoas e não falar do reino.
Nós convivemos todos os dias, o tempo todo com pessoas, mas em nenhum momento nós chegamos a dizer assim: Jesus te ama. Pastor, é ambiente de trabalho. Em algum momento você pode chegar e dizer para a pessoa: Jesus te ama. Queridos, como é importante isso, porque ele vai dizer o seguinte: o que é que nós anunciamos? O objeto da mensagem é que é o verbo da vida. A vida que estava com o Pai nos foi revelada, nos foi mostrada, nos foi anunciada. A gente pôde presenciar. João estava dizendo: olha, ele esteve entre nós. E a gente aceita isso com muita naturalidade hoje. Nós perdemos algumas coisas quando nós tornamos as coisas muito normais. Faça um estudo sobre religiões e veja qual é o Deus que desceu e se fez um entre nós. Cristo. Qual é o Deus que se ofereceu? Cristo. Qual é o Deus que ressuscitou? Cristo. Nós perdemos a essência do Evangelho quando nós nos acostumamos com as coisas. Isso aqui não é para se acostumar, isso aqui é para você, toda vez que pensar, que ler, que meditar, você glorificar ao Senhor. O Filho de Deus desceu, se fez um de nós, se fez carne como nós, andou por essa terra para me conceder vida abundante. Nós perdemos. Pastor Eugene Peterson vai dizer que a repetição das palavras faz com que ela perca a importância e o sentido e a essência delas. Vou te dar um exemplo. Você já viu como é que a palavra bênção agora cabe para tudo? É uma palavra que perdeu o peso. Porque bênção nas Escrituras tem uma conotação totalmente outra. É o dedo de Deus mexendo com alguma coisa e fazendo o sobrenatural. Qualquer coisa é bênção. Nós banalizamos algumas coisas. E a culpa é todinha nossa. Porque a palavra é para ser falada, 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 falada e falada. É para nós relembrarmos. É para nós meditarmos, refletirmos sobre isso. Porque quando ele vai para o verso 3, ele vai dizer assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, proclamamos, para que tenhais também comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você percebe como é que ele está falando várias vezes de eu proclamo, de proclamar, de anunciar? É porque João está preocupado que a igreja entenda que tanto há necessidade que ele tem de proclamar essa verdade. A igreja precisa proclamar esta mensagem adiante. Sabe uma das coisas que a igreja no final do século XX não entendeu? E nós adentramos no século XXI e já estamos aí para 21 anos do século XXI e nós continuamos sem entender. É que a igreja não é lugar de ganhar almas, irmãos. Não é lugar de ganhar almas. Igreja é lugar de ensinar a palavra. A alma a gente ganha lá fora. A alma, cada um de nós é um agente de mudança, de transformação para as pessoas que estão lá fora. Nós transformamos a igreja como lugar onde as pessoas vêm para aceitar Jesus Cristo. Tanto é que o crente não evangeliza mais, o crente convida para ir para a igreja. A gente não fala mais do amor de Deus, a gente não fala mais das glórias eternas, a gente não anuncia que Jesus está voltando. Parece que a gente não é como João. Olha o que vimos, o que ouvimos. Pastor, mas eu não vi Jesus. Não, mas você foi tocado por Ele. Você foi transformado por Ele. Você tem sido abençoado por Ele. Ele tem estado presente na sua vida. Não é possível que isso não seja suficiente para você levar essa mensagem adiante, para você dizer com quem você trabalha, para você dizer com as pessoas que você conhece: eu tenho um Deus que anda comigo, eu tenho um Deus que não me deixa só, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me preserva, Ele me abençoa. Esse Deus é real. O que João está dizendo é isso. Ele tem um testemunho porque ele viu, ele ouviu, ele tocou. Você pode não ter visto, você pode não ter ouvido, mas você sentiu. Quando Ele entrou no teu coração,
Quando a luz chegou, quando houve uma renovação de mente, quando você passou a ver o que é o reino, quando você começou a compreender as verdades eternas, isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida e mudou a sua maneira de ser. Eu estava lá. E aí ele vai dizer: olha, nós estamos proclamando para que também tenhais comunhão conosco. Agora vem uma questão que está implícita aqui. Só temos comunhão com aquele que tem o mesmo Espírito. Dietrich Bonhoeffer vai falar isso. Teólogo alemão que morreu como mártir na Segunda Guerra Mundial. Só podemos ter comunhão porque temos o mesmo Espírito. Se não tem o mesmo Espírito, não tem comunhão. Porque a comunhão não é relacionamento. Comunhão não é amizade. Amizade você tem com pessoas. Comunhão você tem com um servo de Deus, com um crente que é cheio do Espírito Santo. Aí você tem comunhão. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem comunhão. Você se relaciona com as pessoas. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus sente comunhão, sente o amor, sente o vínculo que transcende a naturalidade, vai para o âmbito espiritual das coisas. E ele vai dizer o seguinte: o Evangelho, esse Evangelho, a mensagem de amor e verdade produz comunhão. Porque não tem a ver simplesmente com teorias e com conceitos, querido. Tem a ver com a ação do Espírito Santo, baseada nas verdades eternas que renovam a minha mente e transformam o meu coração. O problema da igreja hoje é que não tem conhecimento das verdades eternas. Sabe muito pouco do amor de Deus. Brenda Menning, em um dos seus vídeos curtinhos que tem no YouTube, recomendo você assistir, ele fala uma coisa que realmente impacta. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando você chegar no céu, Deus vai chegar para você e vai perguntar assim: você realmente entendeu que eu te amei? Você conseguiu compreender o quanto eu amei você? Será que nós temos essa noção, essa percepção do preço que foi pago, o amor que nos foi concedido? Este amor é para produzir comunhão entre nós, porque ele é derramado. Ele não é meu, não é o meu amor, é o dele, é o de Deus que é derramado sobre a minha vida, junto com a verdade eterna que o Espírito testifica na minha mente, renovando. E quando isso acontece, então eu sou cheio de Deus, e aí eu consigo comungar com aquele que tem o mesmo Espírito, que compreende do mesmo amor e que entende essas verdades eternas. Porque nós somos a igreja que mais tem acesso a tudo e a que menos conhece. Eu fico chocado. Uma vez eu entrei com minha mãe na CPAD lá em São Paulo. Parei na prateleira de Bíblias. Eu comecei a contar e desisti. Bíblia do homem, da mulher, da avó, da tia. Bíblia da criança, do adolescente. Bíblia de homem de negócio. Bíblia anotada. Bíblia comentada, tinha de tudo. Várias Bíblias. E nós não conhecemos nada delas. Fico chocado que as pessoas ficam atrás de Bíblias de estudo com comentário de A, de B, de C. Leia a Bíblia pela Bíblia. Leia a Bíblia pela Bíblia. Vou te dar algumas diretrizes importantes para você ler as Escrituras. Leia desinteressadamente. Você não está lendo para acrescentar o que você já sabe. Você não está lendo para somar o que você acredita. Você está lendo pela verdade eterna que está ali, que você quer conhecer.
Permita que essa verdade eterna entre no seu entendimento por aquilo que está escrito, sem você procurar nada mais. Você não vai procurar nas Escrituras o que você já ouviu, você vai ler as Escrituras por aquilo que está dito ali para a sua vida. E vai transformar você. É impossível você ler as Escrituras desinteressadamente, que eu estou querendo dizer que você não tem objetivos e motivos para a leitura, a não ser conhecer essas verdades eternas pelo que elas dizem. Não para você olhar e comparar com aquilo que você já ouviu. Não, é somente a palavra pela palavra. É assim que eu tenho lido há mais de 30 anos. E ela continua a inquietar o meu coração, a minha mente, porque são verdades eternas que trazem luz ao entendimento. Nos orientam, nos conduzem, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você lê as Escrituras, você não anda em trevas. Você não tropeça porque você está vendo por onde você está pisando. E ele vai dizer, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Olha o que João está dizendo aqui, queridos. Olha o que João está querendo dizer. O que vimos e ouvimos proclamamos, para que tenhas comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. João estava querendo dizer o seguinte, sabe por que eu proclamo? Para que vocês tenham comunhão conosco, porque eu tenho comunhão com eles. Eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho. Quiçá todos nós tivéssemos. Quiçá todos nós, quando orássemos, já soubéssemos, olha, ele está me ouvindo. Não ficasse preocupado se você quando ora sente um arrepio, se você chora, se você se alegra. É você fechar os olhos e falar com Deus, você saber se Ele me ouviu hoje. Aleluia. Eu posso descansar porque eu falei com Ele hoje. Eu já apresentei as minhas culpas a Ele, eu já apresentei os meus problemas a Ele, Ele me ouviu, eu descanso nisso. Isso tem a ver com comunhão. Que as pessoas não têm. As pessoas não sabem o que é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus não é você espiritualizar tudo. Não é você andar como se fosse. Nós vimos hoje de manhã que Ezequias era um homem de oração e ele vai dizer, olha, ele levou os meus pecados. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente sabe quem a gente é. A gente não precisa fingir ser o que não somos. A gente coloca diante de Deus e sabe quem nós somos. Que nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. E aí João vai dizer assim, esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. O conteúdo da carta é para que a nossa alegria seja completa. Há um gozo, há uma alegria quando a gente conhece as verdades eternas, queridos. O problema é que nós não consideramos elas importantes. Porque aquilo que nos é importante, quando adquirimos, valorizamos. Celebramos. Mas essas verdades aqui, que renovam a mente, que transformam o coração, que nos fazem andar de maneira diferente, são poucos os que valorizam. A carta tem como objetivo gerar alegria em tempo de crise, porque a perseguição estava chegando. Mas nós não temos problema com perseguição. Perseguição não é o nosso problema. O nosso problema é o tempo que nós estamos vivendo. A maneira como estamos lidando com isso. O enfrentamento da igreja para lidar com isso. Este é o problema do nosso tempo. São mensagens que são proclamadas nas igrejas que não têm como objetivo inquietar a nossa mente e o nosso coração. Pelo contrário, nos motivar a nos acomodarmos, a procurar outras coisas que são menos relevantes. Tem mensagens que têm a ver com bênçãos, portas, chaves, documentos, prenúncios de que hoje é o dia da sua vitória, que Deus está visitando a sua casa nessa noite. Meu querido,
Deus visita a minha casa todo dia, não é só naquela noite, não. Nós temos sido atacados e incomodados com mensagens que vêm para nos deixar confortáveis na nossa zona de conforto, acomodados, sem partir para o pressuposto de que nós precisamos melhorar, crescer, desenvolver. Somos a geração indisciplinada. Somos disciplinados para o nosso trabalho. Somos disciplinados para nossas coisas, para os nossos negócios. Mas não somos disciplinados para com Deus. Temos disposição para levantar de madrugada e trabalhar. Mas não temos disposição para levantar de madrugada para orar. Temos disposição para passar horas estudando, para passar por exames, para nos preparar para N situações. Mas não temos disposição para abrir as Escrituras e passar meia hora lendo por dia. E achamos que vamos sair vitoriosos deste mundo caído, indo para a igreja. Você vai cair. Você vai parar. Você vai fracassar. Porque a Bíblia diz que este reino é tomado à força. Deus já te salvou. O seu sangue já te lavou. O Espírito Santo já fez morada. Mas é para você levantar e seguir Jesus Cristo nessa jornada. E o caminho que Ele tem não é glorioso, é espinhoso. Tem uma cruz para você carregar. Tem um lugar onde você vai ser levantado na cruz para você morrer, para você viver em novidade de vida no reino, com a premissa do reino, com o propósito do reino, com a prioridade do reino. Nós temos perdido tudo isso porque estamos distraídos. E João escreve essa carta, e ele tem como objetivo gerar alegria em tempo. Como é que gera alegria em tempo de crise? Como é que a gente fica alegre quando os hospitais estão cheios? Como é que a gente fica alegre quando tem que ficar andando de máscara para cima e para baixo? Como é que a gente fica alegre quando a gente tem medo de sair na rua? Pastor, como é que fica? Não é natural. O reino não trata das coisas naturais. O reino não trata das tuas coisas. O reino trata daquilo que vem de Deus para a nossa vida. Transcende a normalidade, transcende a naturalidade. Vem mexer com a nossa alma e fazer a gente transitar no mundo de maneira diferente. E as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem. E é aqui que o testemunho vira realidade. É quando você é prova viva de que Deus é escudo, de que Deus é fortaleza, de que Deus é segurança, que Deus preserva, que Deus salva e que Deus cuida dos seus. É isso que João está dizendo. E ele vai dizer o seguinte: somente Cristo, verdade e amor, pode gerar esta alegria. E o que nós temos feito? Nós temos substituído esta alegria. Nós celebramos Cristo, mas não conhecemos. Eu fico vendo a galera pular, bater palma, cantar sobre Cristo, mas não conhecem. Porque se o conhecessem, testificariam dele. A sua vida seria uma prova viva da presença dele. A alegria seria uma realidade independentemente das crises. Porque João está falando exatamente disso. E quando nós vamos para o verso 5, ele vai dizer o seguinte: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. O que João está dizendo é que a mensagem anunciada veio diretamente de Cristo. A fonte é Ele. Quando você escuta a palavra que vem de Deus, querido, você não precisa ficar dando glória. Quando a palavra de Deus está sendo pregada,
O povo, o pregador não precisa ficar da glória aí, irmão. Da glória para cima, que Deus manda a glória para baixo. A palavra de Deus é a sua glória. Porque a palavra vem renovar a nossa mente, inquietar o nosso coração, nos conduzir ao arrependimento, ao quebrantamento, à mudança de vida, à mudança de comportamento. É isso que a palavra de Deus faz, porque a palavra que ouviu dele, a preocupação demonstrada é de apresentar a autenticidade da mensagem. Não é aquela coisa que a gente vai juntando os pedaços para parecer alguma coisa, não. Não tem a ver com mensagens que vão servir do teu emocional, motivar. Você não é motivacional, não é relacional. É o Evangelho de Jesus Cristo que nos convida a nos arrepender, a conhecer Jesus, a mudar de vida, a se quebrantar, a viver no reino segundo a sua vontade. É aceitar Jesus Cristo de forma que Ele tome a sua vida e mude o rumo da sua história. João estava preocupado com essa mensagem. E aí ele vai dizer dele: ouvimos e vos pregamos o compromisso com a verdade. A verdade. A verdade que tem sido diluída, corrompida, deturpada, adulterada, modificada, uma quase verdade que a igreja aceita e aplaude. Eu fico a pensar, se Deus levantasse um Isaías nos tempos de hoje, um Jeremias. Porque você sabe o que acontece com Jeremias? Jeremias é o solitário. Porque o templo está em plena atividade. Isaías já tinha prenunciado a falsa religião. E dentro do templo estão os pregadores famosos, anunciando que a paz reina, que esta é a cidade do Deus vivo, que este é o templo de Deus, aqui é a casa de Deus. E Jeremias está lá do lado de fora. Acaba a reunião, o povo sai, Jeremias está lá: arrependei-vos. O juízo não tarda, o castigo se aproxima. Voltem-se para o Senhor, que o Senhor se arrependerá, Ele mudará, Ele fará diferente. Mas por que o povo vai ouvir a palavra dura quando a palavra é tão doce dentro da sua casa? Por que nós vamos gostar de nos corrigir, de nos modificar, quando é um homem fora do templo falando, e dentro do templo nós somos acomodados, quando ficamos numa zona de conforto, nos sentimos felizes de palavras abençoadoras para a nossa vida? Por quê? Por que é que eu vou mudar? Por que é que eu vou sair do templo, que é a casa do Senhor, e eu vou ouvir o profeta dizendo: arrependa-se? Eu vou lhe dizer por quê. Porque nós devemos pautar a nossa vida, o nosso ouvido pela verdade. A verdade que vem de Deus, não a verdade que sai da boca dos homens, mas aquela palavra que rasga o nosso coração. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Querido, a palavra é para rasgar a nossa alma. Eu nunca vi alguém pegar uma espada e ficar passando na cabeça de alguém querendo fazer carinho. Toda vez que alguém desembanha a espada, é para confronto. Deus tem se levantado para confrontar a minha vida e a sua, para que a gente se coloque na posição correta diante dele, porque os dias são maus, e a única maneira de estarmos guardados é quando nós nos colocarmos na sua presença e estarmos dispostos a ouvir a verdade que transforma a nossa vida. E essa verdade vai dizer que Deus é luz. E o próprio João, no seu evangelho, vai dizer acerca de Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É triste quando você vê crentes andando nas trevas, crentes perdidos, crentes que estão na igreja, mas não sabem para onde vai. Não tem intimidade com Deus o suficiente para ter uma segurança da sua vida. Crente que tem medo de morrer. Eu fico pensando no templo.
em que os homens foram confrontados com a verdade e morreram por causa dela. Queridos, o que é importante é Cristo. Quando você entender isso, você vai levar a sua vida de maneira diferente. E quando João vai dizer assim, nele não existe a mínima sombra de treva, a gente pode lembrar de Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus veio e trouxe luz ao mundo. A sua palavra representa a luz que ainda ilumina a nossa vida. Voltemos para as Escrituras. Porque a única maneira de testemunharmos a verdade é se nós conhecemos essa verdade para vivermos essa verdade. Porque se você discursar sobre a verdade, mas você viver a mentira, então de nada vale o teu discurso. É preciso conhecer a verdade e vivê-la. Porque o teu discurso, o teu comportamento tem que ser condizente com ele. Porque mais do que ouvir as tuas palavras, as pessoas vão olhar os teus comportamentos. Quem é você? Quem é você no teu trabalho? Quem é você na tua casa? O que o teu vizinho ouve durante o dia? O que ele escuta? Porque tem vizinhos que eles não sabem que você é crente por causa daquilo que ouve na tua casa. Não estou falando aqui de você ouvir música ou não, porque isso não diz respeito. Tem ímpio que escuta música, nem por isso ele vai para o céu. A questão aqui é o que eles escutam do que você diz. Quando você discute com o teu esposo, com a tua esposa, o que sai? Quando você grita com os teus filhos, o que é que os vizinhos escutam? Quando você está no seu trabalho, que comportamento é o teu? Que palavras saem da tua boca? É disso aqui que nós estamos falando. Não se iluda, queridos. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E eles vão testificar de quem foi você. Eu fico pensando quão aterrorizante será de repente alguém chegar e dizer assim: eu não conheci Jesus porque aquele crente que trabalhava comigo nem testemunho ele dava. Você já parou para pensar o que alguém testificar de você diante de Deus assim? O que nós aprendemos aqui, queridos? Deus se revela de forma que venhamos a conhecê-lo. Paulo aos Romanos vai dizer que não há desculpa. Porque Deus se fez conhecer. Deus se fez revelar. Se você não conheceu, se você não quer conhecer, não será porque Ele não se revelou. Será porque você se recusou a entregar a sua vida a Ele. Segundo, a vida foi manifestada em Cristo e na sua morte nos ofereceu a vida abundante. E ela é muito mais do que uma vida singela cristã. Ela não tem a ver com posses. Ela não tem a ver com bênçãos terrenas. Ela tem a ver com um relacionamento profundo, do qual Deus vai testificar: eu conheço Ele. Eu conheço. Você já parou para pensar o que é Deus testificar acerca de você? Imagina, por exemplo, como foi com Jó, quando Satanás chega lá e Deus vai dizer assim: viste o meu servo Jó? Você viu ele? Homem temente. Pastor, mas não valeu a pena. Valeu. Eu acho que se nós perguntássemos para Jó, valeria a pena várias vezes. Porque o livro de Jó termina com ele dizendo assim: antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem.
O que João está querendo dizer é o seguinte: antes eu ouvia falar, agora eu te conheço. Queridos, não há nada mais glorioso do que conhecer a Deus. E nós temos perdido a melhor parte do reino. A melhor parte do reino não é você ser tirado do mundo. A melhor parte do reino não é você conhecer pessoas dentro da igreja e de repente se tornar um ambiente social agradável, saudável. Isso é muito bom. A melhor parte do reino é você poder adentrar no trono e falar com Ele e saber que Ele te ouve, que Ele estende a sua mão, que Ele envia os seus anjos, que Ele se faz presente. Essa é a melhor parte do reino. E essa é a vida abundante que Jesus deixou para nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero orar com você. Na verdade, eu entendo que o problema da igreja hoje, como a igreja vai testemunhar e testificar daquilo que não conhece? Como vamos falar do amor de Deus se nós não conhecemos? Se nós não temos intimidade com Ele? Como é que nós vamos apresentar o Cristo das Escrituras se nós não conhecemos? Nós conhecemos de ouvir falar. E aí eu me recordo do salmista dizendo: prova e vê que o Senhor é bom. Deus se permite ser provado por você. E o meu apelo nesta noite é o seguinte: prova e vê que o Senhor é bom. Se aproxime dele, se achegue a ele, chegue se arrependendo. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. A minha oração, eu vou dar aqui um tempo, eu não vou orar com você e nem por você nesta noite, você vai orar. Porque o meu desejo é que você se achegue diante de Deus e peça: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero te conhecer. Você só vai fazer isso se você quiser. Só se você quiser. Se você não quiser, não ore. Se você não quer conhecer a Deus, não fale com Ele. Mas se você quiser conhecê-lo, fale. Ele vai te ouvir. A tua vida vai mudar. Ele vai se aproximar, Ele vai se chegar. E você vai descobrir o quanto vale a pena estar perto de Deus. Porque o mais impressionante é que Ele não precisa, mas Ele te ama ao ponto de dizer: eu quero você perto de mim. O problema é que muitas das vezes nós não queremos estar perto de Deus, porque temos outras coisitas para fazer. Temos tantas outras ocupações, tantas outras prioridades. E Deus fica colocado num lugar no domingo à noite para você vir na igreja. Mas hoje Deus está querendo dizer para você assim: bora mudar. Bora fazer diferente. Eu quero estar contigo todos os dias. E eu quero que você esteja comigo todos os dias. Porque estar contigo eu estou. Mas você não sempre está comigo. Você vive a sua vida todo dia esquecendo de quem eu sou, de como eu ando contigo. Feche os seus olhos. Faça a sua oração.
Jesus. Aleluia.